Eu não o conheço, mas sei de uma coisa que ama. Ama o conhecimento. E eu também. É um dom que eu recebi. Vou fazer o possível para continuar vivo e estudar o mundo ao meu redor. Espero que possa usar ou passar para quem der valor. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas cada minuto é uma dádiva. E o próximo, e o próximo. Há muito o que aprender. Temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Temos tempo para falar das luas de Júpiter, Ganimedes, Europa, Calisto, Io com seus vulcões, onde jorra lava vermelha e laranja. Eu adoraria ver isso. De Netuno, Tritão, onde as estações duram 40 anos, no inverno é o lugar mais gelado de todo o sistema. E de Saturno, Titã, que tem nuvens e uma atmosfera que é a nossa melhor aposta para alguns tipos de vida e... Em média, um ser humano dá quantas respiradas por minuto? 14 respiradas por minuto. Nosso coração bate 100 mil vezes ao dia. Nosso cérebro dispara 100 mil reações químicas a cada segundo. Enquanto isso acontece, o mosquito voa e bate as asas 600 vezes por segundo e a Terra se move 29 quilômetros ao redor do Sol nesse mesmo segundo. Isso nos leva a quê? Movimento. Tudo está em movimento. Não importa se eles falam que é louco. Tem alguém que precisa da informação. Esse alguém já está pronto para receber a informação. Esse alguém precisa. E ele, se não for falado para ele, ele não vai descobrir isso nunca. Porque ele vai descobrir isso como? Através da mídia. Ciência e tecnologia sem filosofia não funcionam, não vão produzir bom resultado. Fico sabendo que nos Estados Unidos, o quinto curso universitário mais celebrado, mais valorizado, acima das engenharias, filosofia. E os americanos nos passam um recado. Filosofia é a ciência dos porquês, é a mãe de todas as ciências. Diante de qualquer argumento, o filósofo pergunta, por quê? E o sujeito explica. Terminada a explicação, por quê? Diante dos porquês, nós vamos chegar à verdade. A primeira das perguntas e, consequentemente, a primeira das respostas. No Brasil, nossas instituições de ensino estão mais interessadas em ranking do que em ideias criativas. É verdade. O posicionamento no ranking, esta escola está muito bem conceituada. Sim, mas os alunos saem dali preparados para a vida? Não, isso ninguém contesta, isso ninguém pergunta. O filósofo perguntaria, por que os americanos estão valorizando a filosofia? Para colocar os bons pensadores dentro do seu Board of Directors. Camaradas que vão ouvir numa reunião de diretoria da empresa, vão ouvir e vão obtemperar, vão contestar, vão acrescentar, vão ponderar, vão inferir. Estes camaradas são indispensáveis. Aqui entre nós, a filosofia está naquelas que são as áreas não nobres da universidade. Deprimidinho, coitado. Eu vou agora, que coisa é essa? Espera um pouquinho, vamos pensar. O Brasil é recordista mundial de assassinatos. É recordista mundial de fracasso nos estudos. Já é isto, já é. O Brasil é o país mais ignorante do mundo. Os nossos alunos têm sempre os últimos lugares nos testes internacionais e a universidade considerada melhor do Brasil, que é a USP, está em 232º lugar na escala das melhores universidades. Quer dizer,
E a universidade considerada melhor do Brasil, que é a USP, está em 232º lugar na escala das melhores universidades. Quer dizer, tem a Universidade da Tailândia, da Zâmbia, da Serra Leoa, que é melhor do que a melhor do Brasil. Outra coisa, veja a nossa literatura. Outra coisa, veja a nossa literatura. Do lado de dentro, 160 estandes aguardavam o público, que promete ser grande. As atividades acontecem em vários espaços dentro da Bienal. Autores... Nossa literatura vai fazer mais de 40 anos que o que se escreve no Brasil não reflete nada da realidade brasileira de hoje. Nada. O pessoal só escreve, sabe o quê? Os nossos escritores estão escrevendo sobre a ditadura militar. O que tem de livro, de choradeira sobre a ditadura militar, que aqueles assassinos, vagabundos que foram assassinados por sua vez, estão tudo chorando, né? Os amigos dele estão tudo chorando. É só disso que se escreve. Nada do que está acontecendo no Brasil, essa invasão do narcotraficante, a parceria PT-FARC, tá certo? O mensalão, nada disso vira literatura. Não há mais literatura no Brasil, é um país sem literatura nenhuma. Isso nunca aconteceu na história humana. Quer dizer, literatura no Brasil é o Paulo Coelho. Se ele é o Paulo Coelho inteiro, o que o Paulo Coelho tem a ver com a realidade do que se passa no Brasil? Nada, é só a historinha que ele tirou do Oriente, que ele se inspirou num guru da Índia. Não tem nada que ver com a realidade brasileira, nada. E isso é o que o escritor típico, representativo do Brasil de hoje. Então a literatura acabou, gente. Então é um sinal de alienação total. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. Nós tiramos o último lugar no estudo secundário e o primeiro lugar em homicídio. Estaria errado se eu tirar a conclusão que o brasileiro é o povo mais assassino e mais burro do mundo? Não, porque o que as estatísticas estão dizendo é isso. Agora, quando nós amamos uma pessoa, o que você faz? Você engana a pessoa, lisonjeia ela quando ela está entrando no mal, não se diz a verdade. É chegar e dizer, olha, acorda para a vida. Porque se um pai não acordar o filho chacoalhando assim, quem que vai acordar? Se nós não colaborarmos nos nossos próprios ciclos de influência... Vamos estudar bem, nos conscientizar, começar a passar isso para as pessoas, despertar as pessoas. O caminho é esse. Mas o que é que nós vamos fazer concretamente? A primeira coisa que vamos fazer é despertar o gigante que dorme. E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo. Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. Então você precisa fazer o trabalhinho da formiguinha, de um por um, vai despertando, vai mostrando, olha, compra o livro, mostra as coisas como elas são. Né? Estão aí denunciando e mostrando as coisas, faça um apostolado de ir conscientizando pessoas. Se nós não colaborarmos nos nossos próprios ciclos de influência... Se você acorda uma pessoa, é uma pessoa a mais. Né? Se cada um de nós acordar um, vamos ser o dobro. E aí vamos conseguir fazer algo. Vamos conseguir, né, deter esta realidade. Com a graça de Deus, evidente, porque não está tudo somente na nossa lógica humana. Do sentimento religioso, o aprofundamento e a compreensão da transcendência, da percepção do eu imortal, da nossa responsabilidade com quem... Graça divina. Então, nós, cristãos, podemos contar também com a intervenção divina. Façamos nossa parte. Façamos nossa parte. E Deus será generoso também conosco. Se nós não colaborarmos nos nossos próprios ciclos de influência, sem projeto nenhum de mudar o mundo, mas só com o projeto de melhorar nós mesmos, para começar, que já é alguma coisa, né?
Sem projeto nenhum de mudar o mundo, mas só com o projeto de melhorar nós mesmos. Para começar, que já é alguma coisa, né? O indivíduo tem que ter a noção de que ele tem que ele mesmo se aprimorar, porque educação é autoeducação sempre. Tá? Sem depender dessas fontes externas e correndo fora desse mainstream de doutrinação ideológica e engenharia social do comportamento que hoje é a regra nas escolas do país e do mundo quase, né? Mas pelo menos no Brasil, a gente tem então essa possibilidade de nós mesmos nos aprimorarmos. Será possível que nós somos idiotas? Porque a escola brasileira e a universidade brasileira é uma escola, é uma universidade de formação de idiotas. Idiotas. E eu não tenho medo de dizer isso, não. E eu digo isso na cara do ministro da Educação, na cara de qualquer doutor. Nós estamos formando idiotas. É gente que está acostumada agora a viver no mundinho. E ainda temos a internet para ajudar. O mundo virtual, né? Do seu cérebro, será possível que nós ficamos tão idiotas? O pessoal fica indignado porque eu uso a palavra idiota, né? Como xingamento. É chegar e dizer, olha, acorda para a vida. Porque se um pai não acordar o filho chacoalhando assim, quem que vai acordar? O que quer dizer idiota? Idios, em grego, quer dizer o próprio. O idiota é aquele que tem tão pouca inteligência que ele vive no mundo dele, ele não tem energia interior suficiente, ele não tem fibra suficiente, não tem coragem suficiente para sair de dentro de si e enxergar o mundo lá fora. Ele é um idiota. Ele vive no mundinho dele. Nivelar, principalmente a juventude. Porque o jovem chega na juventude com toda aquela força da criança, só que da criança é criança. Aí vem a transformação na adolescência, termina essa transformação na adolescência, explode-se na juventude, é a grande hora. Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. Pois nesse projeto, para que o jovem perdesse os seus ideais, investe-se, e no Brasil o Ministério da Educação é especialista nisso, investe-se numa educação que transforma o jovem numa besta que não pensa. Você sabe pensar? Bom, todo mundo sabe pensar. Pois é, aí é que está. Nós pensamos do mesmo jeito, às mesmas horas, todos os dias, as mesmas coisas. De sorte que produzimos os mesmos resultados. Mas nós não temos um professor que nos ensine a pensar. O professor que nos ensinasse a pensar seria o professor da nossa vida. Porque o pensar nos leva a fazer inferências, a ouvir o que os outros dizem e a imaginar possibilidades diferentes daquelas habitualmente conceituadas por um determinado tipo de pensamento padronizado. O camarada que sabe pensar, ele ou ela, será um contestador, não vai aceitar qualquer verdade. É uma pessoa que tem mais saídas para as suas dificuldades existenciais. Importante é ler, porque nós vamos ouvir o pensamento de outros através da escrita, do texto. Ler de modo diversificado, abrangente, faz bem à saúde emocional e, consequentemente, à saúde do corpo. Agora também tem uma coisa, quem sabe pensar
tem mais encrencas na vida, porque não engole qualquer verdade, porque pode contestá-la. Se você é realmente inteligente, fica extremamente difícil encontrar alguém com interesses, metas e filosofias similares aos seus. Especialmente porque pessoas inteligentes funcionam a partir de filosofias sólidas que elas incorporaram em suas vidas depois de muito estudá-las, analisá-las, ponderar e debater sobre elas. Sendo assim, em qualquer conversa na qual ouvimos uma declaração ideológica ou filosófica que sabemos ser estúpida, nós imediatamente perdemos o interesse. E isso, no caso dos relacionamentos afetivos, é absolutamente perigoso. Quem sabe pensar não aceita qualquer parceiro. Agora, quem sabe pensar só vai aceitar um parceiro que também saiba pensar. E aí temos aquilo que chamamos de casamento. Nós não valorizamos o humanismo. Agora, com cursos bem dados, professores motivados, exemplares, de modo que os nossos acadêmicos saíssem para o mercado preparados, verdadeiramente sabendo pensar. Não se ensina a pensar no Brasil. Aliás, há quem não queira que nós aprendamos a pensar. Há quem não queira. Cartas para a Caixa Postal de Brasília. Há uma lei escrita, principalmente nos cursinhos pré-vestibulares, no ensino médio do Brasil. É proibido pensar. E o homem nasceu para quê? O homem também nasceu com uma função na natureza. E a função do homem é agir segundo aquilo que faz dele homem. Qual é a particularidade do homem? Qual é a essência do homem? O que é que o homem tem que nenhum outro ente da natureza tem? É a razão. A função do homem é o uso da razão. A função do homem é a busca pela verdade. É o exercício da racionalidade. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E o homem cumpre sua função no universo quando vive de acordo com este princípio. Quando cumpre esta finalidade. Do mesmo modo que o cachorro nasceu para latir e o gato nasceu para miar, o homem nasceu para pensar. Certo? Por quê? Porque, obviamente, existem homens que cumprem sua função melhor do que outros, tal seja, pensar. Se a função do homem no universo, no cosmos, é usar a razão, está muito claro que alguns pensam melhor do que outros. Isso é óbvio. Quem é que poderia ser hipócrita de negar isto? Quem? Fala pra mim. Quem? E para que o jovem não pense, primeira coisa, acumula-se uma monteira de coisa para você estudar que não vale absolutamente nada e para nada. ,99% das coisas que você aprende na escola é lixo que não pode ser nem reciclado. E pior, os professores sabem disso. Por isso dão aula de forma tão péssima, porque não tem convicção anterior nenhuma. Para que você precisa aprender certas coisas?
Escola sem partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam. Essa besta quadrada, esse picareta, esse vigarista intelectual que é esse seu Leandro Carnal, tudo que ele diz é tão imaterial que eu já passei a chamar de Leandro Espiritual. Né? O Leandro Espiritual tem a cara de pau ir na televisão para dizer, não, escola sem partido é um absurdo, porque a política pervade toda a sociedade. Como eu já desafiei algumas pessoas, me digam um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Então o que tem que ter é um livre debate, tem que apresentar as várias correntes, que é exatamente a ideia do Escola Sem Partido. Então ele rouba a ideia do Escola Sem Partido, apresenta como se fosse dele e joga isso contra a Escola Sem Partido. O que é para fazer com um cara desse? Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens têm sua própria opinião. Então, eu vou dizer, um sujeito desse não tem nem que ouvir. Vamos discutir, debater com o Leandro Carnal. Que debater com o Leandro Carnal? O Leandro Carnal, para debater comigo, ele tem que viver mais 10 vidas. Né? Você tem divergência com o Leandro Carnal? Não, divergência eu tenho com ideias. Com arrotos de vaidade, eu não tenho divergência, é apenas desprezo. Então é ele, é Clóvis de Barros, é Mário Sérgio Cortella, é toda essa gente fazendo um trabalho absolutamente destrutivo e pseudo-cultura, que agora já não se trata apenas das escolas. Eles estão ocupando o espaço da vida intelectual superior, como se ele fosse alguma coisa. Quando são todos analfabetos funcionais, todos, eu digo e provo. Esses caras não entendem o que leem. Como é que o Carnal, é evidente que ele não entende o que lê. Se ele entendesse, ele não entenderia que a escola sem partido é isso. A escola sem partido é exatamente o contrário do que ele disse. A escola sem partido é o que ele estava propondo, né? Que é o livre debate. Ora, a ideia do livre debate é entendida por esse pessoal ao contrário. O livre debate para eles é a lei da mordaça. Isso quer dizer que se eles estão falando e alguém se atreve a falar, deixar o outro falar é a lei da mordaça. Quer dizer, é inversão psicótica total. Isso aí eu já demonstrei que toda a mentalidade revolucionária é baseada na inversão. 90% do que a gente aprende na escola é imbecilidades explicadas de modo científico. Tem que botar. Se não tiver a explicação científica da imbecilidade, ninguém aceita. Muito bem. Isso é inteligência. E a prova mais concreta dessa imbecilidade chama-se vestibular. Quanto a esse negócio de que o estudo no Brasil não eleva a posição social de ninguém, eu digo isso há 20 anos. Eu lembro que eu fiz um estudo para a Fundação Odebrecht e não gostaram nada dos resultados que eu mostrei lá. Eu disse o seguinte: a escola no Brasil, ela não é um meio de ascensão social. Ela é uma coisa cuja falta bloqueia a sua ascensão social, mas cuja posse não garante a ascensão social de maneira alguma. E está aqui comprovado. Ou seja, o diploma dá a você um acesso a uma renda maior? Não, mas a falta do diploma pode ser usada como desculpa para bloquear a sua ascensão. Então a escola é uma espécie de guardião do portal, está lá para não deixar ninguém entrar, você está entendendo? É aqueles malditos que falam a Bíblia, que não entra e não deixa os outros entrar. Quer dizer, a escola no Brasil é um pesadelo. Ela não te ensina nada e ela não te dá meios de ascensão social. Ela é uma fraude completa. É uma fraude no sentido educacional, cultural, é uma fraude no sentido econômico. Então, a universidade no Brasil, ela serve para dar ilusão para os pobres. Nós vamos te dar educação de graça para você ter uma vida melhor. Primeiro, não é de graça, custa um montão em imposto. Tudo ali está pago, tá certo?
Só que é o seguinte, entre o dinheiro que você paga de imposto e o que chega na universidade, e o que chega lá na escola estadual, o que chega na escola primária, né, tem um monte que fica ali na própria administração. Tem as propinas dos seus deputados, tem as propinas do ministro, tem mais não sei o que, então pagada 10, se você paga chega a 1 lá, então ainda tem esse problema. Né? Em segundo lugar, não te dá ensino nenhum e também não te dá ascensão social. Ou seja, é uma máquina de corromper a população mediante falsas promessas. Nossas formas de prepararmos o nosso caráter, para nós sabermos quem é que efetivamente, para quem é que nós prestamos conta e de quem é que, por que nós estamos aqui. E hoje, né, hoje nessas épocas de desvirtuamento do conceito de Estado laico, de épocas de materialismo, de comunismo, etc., nós estamos quase todos com vergonha de falar de questões espirituais. Quase todos com vergonha de falar de questões espirituais. Mas sabemos que a vida é uma totalidade, a vida é uma integralidade. Então a cosmovisão cristã, o cristianismo, digamos, o evangelho, ele é integral. A palavra de Deus, ela traz noções da ética, noções de convívio do homem com o Criador, de toda a estrutura da sociedade. Tudo isso nós podemos encontrar na cosmovisão cristã de mundo, no evangelho. Acho que muitas das dificuldades que a igreja enfrenta hoje de compreender os problemas é porque ela se deixa levar pelo espírito do mundo fracionado. Um espírito fracionado, um espírito dividido. Então, não tem aquela visão da integralidade de todo esse sistema que a compreensão cristã permite, né? Nós ocuparmos também um pouco do espaço da realidade com a ampliação dela, que a realidade de um homem da Idade Média, como qualquer um que leu, por exemplo, o Outono da Idade Média percebe, é 30 vezes maior que a nossa. Nós vivemos num mundinho assim, o homem da Idade Média vive num universo transcendental. Aí nós temos que recuperar um mundo maior para nós. Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. Pesquisador da Universidade Católica entrevistou 800 universitários e concluiu: entre eles, mais da metade apresenta o analfabetismo funcional, não entende o que lê. Desaparecendo a linguagem pública e desaparecendo, portanto, a possibilidade de raciocinar, o que acontece? As inteligências caem. Segundo pesquisa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje as universidades brasileiras têm entre os seus formandos 80% de analfabetos funcionais. 80%. Ora, quem são esses formandos? Eles são a classe dominante, são a raiz da classe dominante. Eles são futuros senadores, deputados, governadores, chefes de departamento, presidentes de empresas, etc, etc. Analfabetos funcionais. Eu confesso para vocês, há mais de 10 anos eu não consigo ler uma tese universitária de mestrado ou doutorado, e eu leio muitas por curiosidade, que não esteja repleta de erros de gramática brutais desde a primeira página. O que é isto, minha gente? Digo mais, pessoas como esses intelectuais, entre aspas, que estão aparecendo, tipo Clóvis de Barros, ou Leandro Espiritual, não são capazes de seguir duas linhas de raciocínio ao mesmo tempo. A incapacidade dialética desses caras é um negócio absolutamente monstruoso. São pessoas que simplesmente não sabem pensar e estão aí dando palpite o tempo todo. Por quê? É o ignorante falando para o outro mais ignorante ainda. Então, esse negócio tem um efeito multiplicativo, é progressão geométrica. À medida que você cria uma geração de analfabetos funcionais, esses vão fabricar outros piores do que eles.
Então você vê o que era a cultura brasileira, o que era o ambiente literário brasileiro, vamos dizer, meio século atrás. Era Herberto Salles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, Gilberto Freire. Agora o que é? Leandro Espiritual, Clóvis de Burros, né? E outros desse tipo. Essa gente está ocupando o espaço todo, eles são analfabetos funcionais, já criados, já vítimas desse sistema, que estão multiplicando a sua doença. Então, isso tem que parar já. E o povo sabe disso. O povo está a favor da escola sem partido. Bolsonaro quer combater o marxismo cultural, sim, se elegeu com isso. Ninguém pode reclamar disso. E tem que combater. E tem que combater. Isso não funciona. Método Paulo Freire, toda essa parafernália ideológica, metodológica que foi implantada no Brasil, cujos resultados falam por si. Os alunos brasileiros, os estudantes brasileiros tiram as piores notas nas avaliações internacionais. A molecada no Brasil, eu vi uma pesquisa, não consigo citar a fonte agora, que me fugiu, mas que a um certo grau que 97% dos alunos não sabem fazer as 4 operações, não aprendem matemática. Analfabetos funcionais, lê e escreve, não entende o que leu, o que escreveu. É horroroso. É só notar o Twitter de um moleque mais novo hoje, de 15 anos, de 16 anos. Eles são semi-analfabetos. Não conseguem fazer 2 frases sem 4 ou 5 erros de português. Qualquer um. Então, está errado, não funciona. Sobre ideologia, veja o que acontece no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que é o maior exemplo de doutrinação. Há lá um panteão dos heróis da esquerda. Tem o dia que vão de saia, baile funk. É para isso? Não, não é para isso. Quem quiser ter esse modo de vida, que tenha, que seja livre para ter. Mas o aparato educacional servir como norte para esse tipo de comportamento está errado. Isso não conduz o país a nada, nem a juventude a nada. O moleque tem que ir para a escola para aprender a ler, aprender a fazer conta, aprender a estudar, ter acesso inicial à literatura, a uma série de coisas, aos esportes, à disciplina. Se ele quiser depois fazer qualquer outra coisa, que faça, mas que tenha a opção de seguir na vida dos estudos, de entender o básico que ele precisa para se formar um bom profissional em seguida, um bom pai, um bom homem, um bom cidadão. A escola não é um local de festa ou divertimento. A escola é chata, exige disciplina mesmo. E é assim que tem que ser, porque os pais brasileiros, os trabalhadores brasileiros, estão trabalhando para pagar imposto para fornecer aquele serviço para essa molecada. É um absurdo que não se conta para um moleque hoje que entra numa escola pública do Brasil quanto ele está custando naquele dia. Seria bom que o novo ministro, vou sugerir isso a ele, passasse a explicar para cada aluno quanto custa um dia de aula, quantas horas um pedreiro tem que trabalhar para ele estar tendo aquela aulinha de matemática na segunda-feira cedo, aquela que ele não gosta de ter. Assim como o povo estava 95% contra o PT. Agora, não adianta você ficar contra o PT se ao mesmo tempo o PT tomou todas as organizações e todos os canais de opinião. Então eles acabam tendo o quê? A hegemonia. Ainda que eles sejam minoritários, eles têm hegemonia. Eles têm o controle dos canais de opinião. E nas escolas, então, isso é notório. Eles têm o controle de todas as escolas. Fazem o que quiser, e como bem lembrou o Miguel, é uma audiência cativa. Quer dizer, o sujeito não está lá ouvindo o professor porque ele quer. Ele está ouvindo porque ele é obrigado. Ele não pode sair dali. Né? Então, o professor pode fazer o ouvido dele de pinico o dia inteiro, e ele não pode sair. Tem que ficar quietinho e dizer amém. Quer dizer, é claro que é uma situação tirânica, é uma situação de opressão. É uma lei da mordaça que está aplicada no Brasil inteiro por essa gente. Tá? E quando eles dizem lei da mordaça, eles sabem que é o contrário. Eles sabem que o dono da mordaça são eles. Que eles que estão amordaçando os outros. Ideológico por trás. Isso é a definição dos direitos e deveres do professor no Estado laico moderno. Ninguém pode ser contra isso.
Então, como eles não podem ser contra isso, eles fazem? Eles inventam outra escola sem partido, a imagem é a semelhança dos demônios que assustam os seus pesadelos, entendeu? E começam a combater isso aí. É o homem de palha, cria o espantalho combatendo o espantalho. Todos estão fazendo isso. Toda essa gente está fazendo isso, invertendo, chamando o debate de mordaça e a mordaça de debate. Então, não estamos discutindo com pessoas honestas, não tenho objeções respeitosas a nenhum desses vagabundos. Tá certo? O que eu quero, minha única objeção é a presença deles na vida pública. Tá? Eles têm que sumir, têm que ir para casa. Seu lugar é em casa, bem quietinho, do lado do fogão, que nem um gato. Tá? Vocês não têm o direito de expor a sua burrice como se fosse auto-intelectualidade. Isso tem que parar. A picaretagem intelectual é o maior problema do Brasil. Não existe um problema nacional que não tenha sido criado por algum picareta intelectual. E eu digo assim, querer corrigir a política num país sem primeiro sanear sua vida intelectual é querer comer merda e cagar flores. Isso é impossível. Tá certo? Agora, na situação atual, depois de 40 anos de distorção e de socioconstrutivismo, dessa porcariada toda, o que é o prestígio intelectual hoje em dia? É o brilho momentâneo do ignorante perante outros mais ignorantes. Então já se começa a formar um novo critério. Quem são os intelectuais? Intelectuais é o Leandro Espiritual, é o Francisco Raso, é o Arruinaldo Azevedo, meu Deus do céu. Onde é que isso vai parar? Quer dizer, é um buraco sem fundo, pode cair, nunca para. Vai baixando. Está tudo baixando, né? O critério vai baixando, e o que parece alto aos caras é o que tem 3 milímetros, assim, né? No fundo do poço. Então, isso que nós temos que parar. Agora, para isso, nós precisamos de escritores qualificados, nós precisamos de verdadeiros intelectuais, que tenham o sentido verdadeiro da intelectualidade. Olha, esse pessoal todo que está posando, que está dando palpite o tempo todo, eu não tenho a menor ideia disso. Você vê, falando do Leandro Espiritual, outro dia esse cara, querendo desfazer da mística cristã, ele analisa o caso de Santo Antão, baseado no quê? Na história real de Santo Antão? Não, na versão ficcional criada por Flaubert. Nem sabe, isso é que nem a Marlene Chauí. Eles já estão misturando ficção e realidade assim, sem perceber. Quer dizer, quem são essas pessoas? São intelectuais? Não são nada, são analfabetos, são incapazes. São pessoas que, numa situação normal, ninguém jamais teria ouvido falar deles, além do boteco da esquina. Tá, e o Brasil hoje está sendo infestado por essas pessoas. Então, eu acho que discutir com essas pessoas num tom respeitoso é desrespeitar a própria noção de respeito. Então, discutir respeitosamente, eu poderia discutir com o Meira Pena, poderia discutir com o Jacob Gorender, que era comunista, podia discutir, sei lá, com o Zé Guilherme Melchior. Agora, vou discutir respeitosamente com esse tipo de picaretinha, cuja presença me envergonha. Eu fico com vergonha do meu país de ver que esses são os intelectuais, né, que estão aí encantando plateias de ignorantes. É uma coisa horrível a gente ver isso aí. E isso vai piorar, gente. Vai piorar. Cada geração isso vai ficar pior. Nós estamos entrando na barbárie pura e simples. Que é de que depois de 30 anos de devastação total do cenário literário, começaram a aparecer novos escritores, alguns de altíssima qualidade, os quais estão completamente excluídos da mídia cultural, que os ignora solenemente. A mídia cultural está na mão de semi-analfabetos, carreiristas, marqueteiros, né, e comunolarápios alimentados à mortadela estatal, que fazem questão de desaparecer com as pessoas que lhes são inconvenientes. Curiosamente, seguindo aquela famosa receita leninista do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, aparece essa cretina dessa dona Márcia Tiburi, descrevendo-se o fascista. Né? E o fascista, ele tem ódio ao outro e por isso ele trata os seus desafetos políticos como inexistentes. Que é exatamente o que essa gente faz há 40 anos da devastação literária brasileira, que agora está começando a ser curada, mas isso aí está proibido, não pode curar não, tem que deixar como está. A cultura brasileira tem que ser representada por Leonardo Sakamoto, Márcia Tiburi, Paulo Giraldelli, não pode passar disso, o que for melhor do que isso está proibido.
E agora vem até a Márcia Tiburi falar de Mário Ferreira dos Santos como se ela tivesse descoberto. Quer dizer, esse pessoal é absolutamente ridículo. Tá certo? Então a cultura brasileira foi dominada por esse bando de marqueteiro, de cabo eleitoral, né? Essa turminha da mortadela, que tem que ser expelida da vida cultural a pontapés. Porque são pessoas ridículas, analfabetas. Essa dona Márcia Tiburi começa o livro dela, o primeiro capítulo mais importante do livro, já tem um erro de gramática na primeira frase, tá certo? Além de o parágrafo ser autocontraditório, quer dizer, a mulher quando chega na terceira linha já esqueceu a primeira, e o pessoal vende isso como se fosse uma filósofa. Por quê? Porque ela tem um diploma. Né? Diploma que a gente sabe o que vale, que 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais, inclusive esta, evidentemente, e outros tantos. Né? Então, nós temos que dar um jeito nisso. Né? Temos que estudar o problema e tentar um saneamento básico. Então, no primeiro dia, estudamos esses antecedentes históricos. Né? Sei lá, que eu sou super a favor do caráter anal, assim, porque eu acho que o cu é uma coisa muito boa também na vida das pessoas. E o cu, sobretudo, é laico, né, gente? É das coisas mais laicas que há nesse mundo. Nesse país que tudo tá ultra neofundamentalista, neopentecostal, neoliberal, o cu é precioso. Então, a gente tem que libertar o cu. E eu acho que esses caras que têm essas práticas doidas, assim, esse tipo de pensamento avarento, nunca libertaram justamente o cu. Depois dela ser a favor aí do assalto, Márcia Tiburi, candidata ao governo do Rio de Janeiro, à esquerda, Márcia Tiburi do PT, tudo psicopata, tudo esquerda. E tá aí, além dela ser a favor do assaltante, dizer que o assaltante tem que assaltar mesmo, porque não tem, ele é uma vítima, ele não tem as coisas, e ela incentiva o assalto, diz que não tem nada demais, isso é o correto. Agora a Márcia Tiburi diz que você tem que dar o seu rabo. É isso mesmo, em palestra, nesta palestra aqui, ó, Litercultura, ela foi aplaudida lá pelos esquerdopatas, porque diz que você tem que dar o seu rabo e acabou. Nós somos contra a violência contra as crianças, somos contra essa nojeira que está acontecendo no país, né? Mas essa candidata aí diz que você tem que liberar o seu rabo, o seu botão. Não vou falar nem rabo, nem cu, como ela diz. Eu vou falar botão. Eu acho que é mais educado. Essa mulher não vale nada, entendeu? Quer dizer, é a cara da esquerda. A esquerda é isso que você está vendo. É isso. Sabe? É nojenta, é revoltante, é contra a família, contra os bons costumes, contra a pátria, contra tudo. Essa mulher escancarou de vez e é candidata ao governo do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro tem que acordar acima do país todo, pelo amor de Deus, gente. Onde nós estamos enfiados? É horrível o que está acontecendo no país, gente. O cu é um assunto super sério. Vocês estão rindo porque é palavrão, né, num certo contexto dialógico, mas podemos estudá-lo com seriedade. Um dos maiores antropólogos brasileiros, que é o Eduardo Viveiros de Castro, tem um texto sobre o cu. Então, a perspectiva da alta cultura no Brasil assim, é catastrófica. É um negócio que nós temos que olhar isso aí com temor e tremor, como dizia o Kierkegaard, né? Então, isso nunca aconteceu na história do mundo. Quer dizer, você imbecilizar uma nação de 200 milhões de pessoas, extinguir a alta cultura, né, de um país que já teve grandes escritores, grandes pensadores, grandes artistas, destruíram tudo. Nunca mais diga nada, por quê? A obra de vocês está aí, vocês gestores de educação, educadores, não sei o quê, a obra de vocês está aí. 50% de formando analfabetos funcionários nas universidades e os alunos do curso secundário tirando os últimos lugares nos testes internacionais há 20 anos. Isso é a sua obra. Então vocês fizeram isso. Estão destruindo as crianças. Agora você imagina, a criança vai para a escola e o professor fica falando de sexo o tempo todo. Para a criança como é que é uma relação sexual. Pode passar? Olha lá. Olha os livros, irmãos, com desenhos infantil, como transar. A matéria é como transar. E olha a linguagem, irmãos. Vocês devem estar chateados porque eu estou usando uma linguagem muito, muito porca aqui em cima. Mas é a linguagem do livro, olha lá, como transar. É a linguagem dos educadores do Brasil, como transar.
Que concentração esse neguinho vai ter para estudar alguma coisa abstrata? Nunca. Quer dizer, essa excitação sexual permanente, agora estão mantendo as crianças, isso aí é para imbecilizar muito mais do que o sócio-construtivismo. Dado para as escolas públicas brasileiras. A palavra mais light que tem nessa cartilha é gozar e tesão. Imagine. E crianças de 10 anos no Brasil tiveram acesso a essa cartilha. Pode passar. Olha os desenhos. Então você, pai, proíbe seu filho ver livro pornográfico. A gente orienta como igreja que não se pode ter acesso à pornografia. Aí vem o governo brasileiro com verba pública do seu bolso e faz um material desse e distribui em escolas públicas brasileiras. E o que a gente faz? Nada. Sabe por quê? Nós estamos ocupados. A igreja está muito ocupada. Nós estamos ocupados em ganhar dinheiro, nós estamos ocupados com as nossas profissões e não estamos antenados com o que está acontecendo. Para a gente ir para agora, esses são direitos, inclusive, que o senhor se referiu. Mas vamos partir para um outro tema importante, que é a homofobia. O senhor já disse que não é homofóbico. Mas... Agora, homofobia, veja o termo. Eu estava examinando, lembrando assim, o tempo que eu era criança, estava na escola primária, no ginásio, existia homofobia. Alguém tinha medo dos homossexuais? Mas que coisa mais absurda. Quer dizer, os homossexuais eram as pessoas, aqueles menininhos, né? Fraquinho, efeminadinho, né? Que gostava de exibir sua fraqueza, assim como os outros gostavam de exibir força, gostavam de exibir fraqueza, porque davam ares femininos para ele. Como é que a gente ia ter medo daquelas criaturas incapazes de fazer mal ao mosquito? Hã? Referiu. Mas vamos partir para um outro tema importante, que é a homofobia. Eu nunca vi homofobia nenhuma. Agora, eles acreditam que a pessoa tem tanto medo, que elas convertem o medo em ódio para disfarçar o medo. E daí você tem que agredir e matar homossexuais para disfarçar o medo que você sente deles. Eu digo, mas que teoria mais psicótica, mais idiota, meu Deus do céu. Isso não faz sentido nenhum. Referiu. Mas vamos partir para um outro tema importante, que é a homofobia. Homofobia jamais existiu. Meu filho, na história humana, desde o tempo de Adão e Eva, ou pelo menos desde o tempo do homem de Neandertal, nenhum heterossexual jamais estuprou um gay. Agora, eu mesmo, o que eu tento puxar pela minha memória, o que eu sentia perante esses caras? Eu sentia a mesma coisa que se sentia qualquer pessoa fraca. Você tem um instinto de simpatia e proteção, isso é o máximo que você vai ter, né? E acho que isso é o sentimento normal da humanidade. Gay. O senhor já, inclusive, relacionou pedofilia com homossexualismo. Candidato, essas declarações não são homofóbicas? Renata foi literal na transcrição do que o senhor disse. Olha só, isso começou a acontecer em novembro de 2010 comigo. Até aquele momento eu era uma pessoa normal, como você. É normal por aí, no tocante a isso. E eu, passando nos corredores da Câmara, vi algo acontecendo de forma esquisita. Um grupo que não é normal você ir na praia e encontrar gente de paletó e gravata. Ou num fórum, gente com shorts de banho. E estava o pessoal vestido a caráter. E perguntei sim para um segurança lá. Vai haver alguma parada do orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles tinham acabado o 9º seminário LGBT infantil. Repito, 9º seminário LGBT infantil. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Boni, estava esse livro lá, Boni. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não vou mostrar se as crianças não... Não, mas é um livro escolar, é para criança. É um livro para criança. Os pais não sabem que isso está na biblioteca. Nós temos uma... 15 dias. Mas, então, olha só, essas suas sala de aula, aqui eu me refiro. Olha só, eu estava defendendo as crianças em sala de aula. Quando o senhor se Meu referiu Deus, a todos esses momentos, todos esses momentos. O que isso tem a ver com as crianças? Todos esses momentos. Um pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola. Esse é o assunto. Mas para não, mas peraí. Daqui é o meu filho, o Enzo Alexandre. Quantos aninhos você tem, Enzo? 6. Você estuda? Sim. Gosta de ir pra escola? Sim. Qual é a sua turminha? Educação infantil. Então, galera, Educação Infantil tá com um projeto de Enzo. Levar a bambolina. E o que é a bambolina? Essa boneca. Essa boneca? O que você tem que fazer com essa boneca? Cuidar.
Como é que você cuida dela? Abraçar ela, dormir com ela, arrumar o cabelo, vestir a roupinha dela. É? Uhum. Então, galera, é isso aqui que a escola tá colocando, né? Esse caderninho aonde você relata, né, o seu dia a dia com esta boneca, né? Você desenha, faz um desenho e relata o que você passou com a boneca durante esse período, né? Então, galera, pra mim, por que levar uma boneca pra casa para poder cuidar de uma boneca? Fica aí um alerta aí, ó, para todos os pais aí, ó, né? Porque pra mim isso não tá incentivando a leitura, não. Um menino a cuidar de uma boneca, fazer carinho, dormir, pentear cabelo e tudo mais, isso pra mim não é incentivando a leitura, não. Valeu, galera. Nada eu tenho contra o gay, eu tenho contra o material escolar em sala de aula. Defender, candidato, então por que para defender o seu ponto de vista, o senhor faz declarações tão fortes que inclusive podem ofender as pessoas? Não, tem muito gay que é pai, que é mãe e concorda comigo. Porque o ativismo LGBT levava para isso. Que ele é contra os gays, eu não vejo nenhuma palavra saindo da boca dele que ele falando que odeia os gays. Eu acho que ele, como eu também, ele repudia o ativismo. Eu também sou contra o ativismo. Então ele não é contra mim, porque eu não sou uma gay ativista. Porque o ativismo LGBT levava para isso. Sou uma gay que vivo a minha vida. Eu acho que tem muitos gays também simplesmente querem viver as suas vidas sem perturbar ninguém. Eu sou desse tipo. Ou seja, eu não tenho problema nenhum quando o Bolsonaro se refere aos gays ativistas, porque não me incluo nesse pacote. Né? Inclusive, que é difícil, Bonner, para criancinha a partir de 6 anos de idade. Bom. Encontrar um senhor que tem essa cartilha, que o filho dele recebeu no colégio. Para quem achou que era mentira. Aqui, ó. É um guia inusitado para crianças descoladas. Bem, na minha época, a criança descolada é aquele... a gente desenrolar. Aqui, ó. O menino pode gostar de outro menino. Uma menina pode gostar de outra menina. Isso aqui são os pontos que tem coisas piores ainda. Aqui, ó. Transar. O que é transar? Como é que se transa? Aqui, ó. Para quem não acredita, que vive discutindo, eu tive a oportunidade de ver, como é que funciona. Aqui, ó. Tudo. Enfia o dedo no buraco. No outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Aí, bota aqui. Tá vendo? Aí do outro lado ali, ó. Aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Aqui, ó. Pronto, para fazer isso, ó. Mostrando. Tá vendo? Aqui. Que realmente existe. Fazer um filho existe. Quem recebeu, o filho dele recebeu no colégio. Bem, eles conseguiram, né? Eu acho que se a pessoa tem criança e gosta de criança, tem amor pelo seu filho mesmo, eu acho que abre mão de qualquer tipo de o que seja para poder voltar em prol disso aqui, ó. Vai voltar em prol disso aqui, então faz parte, é conivente com isso. Pronto, eu tive a oportunidade de ver o livro e eu estou junto aqui, tá vendo o livro? Eu estou aqui, meu filho, minha filha, ela também tá vendo o livro, ela não sabe ler. Não é legal? Pronto, vou mandar para meu esposo. Já aprenderam todo tipo de teologia. Agora é hora de vocês agir. E é hora da gente se levantar como igreja. Quer dizer, não é um problema de moralismo sexual, não. Se você quer fazer suas surubas, você faça. Agora, você envolver as crianças nisso programaticamente com um projeto político e utilizar isso como massa de manobra, isso é a coisa mais criminosa que já se fez no mundo. Isso é um bando de pedófilos. Você vê, esse seu Clóvis de Burros, ele defende a pedofilia abertamente. Pelo menos isso é até um mérito, porque ele defende abertamente. Os outros induzem a pedofilia sem dizer que estão fazendo isso. Quer dizer, nós temos que agir já. Nesse projeto de lei, tem tantos absurdos, mas eu vou falar apenas de 2, que é o tema do nosso programa aqui hoje. No artigo 186, 187, 188 e 189 do projeto de lei, está dizendo que vai se liberar no Brasil o sexo para crianças com 12 anos. Deixa eu explicar.
Não vai ser mais criminalizado. Não, hoje no 12 anos Brasil, não tem... hoje no Brasil, a idade para se estabelecer o estupro de vulnerável, 14 anos. Quem tiver relação sexual com uma criança, um menino ou uma menina, com menos de 14 anos, mesmo que seja namorada, e tem o consentimento, essa pessoa pode responder criminalmente por estupro de vulnerável, porque a lei entende que eles não têm noção e não estão prontos para liberar o sexo. Mas o que acontece? Esses juristas apresentaram a proposta e o Senado aceitou de que a criança brasileira quer sexo, está pronta e vamos diminuir de 14 para 12 anos. Pastor, isso é um absurdo. Mas aí está escrito no texto 12 anos. Mas já há nos bastidores gente falando para diminuir para 10 anos. Vocês acham que isso não vai acontecer no Brasil? Veja só. Há 16 anos atrás a gente falava que nós viveríamos uma ditadura gay no Brasil, ninguém acreditava. Há 5 anos eu estava dizendo que iam escrever 12 anos e me diziam assim, a senhora está louca, pastora? Nenhum senador vai assinar isso. Já está escrito, é projeto de lei, 12 anos. E agora já se falam em 10. Não, você está atravessando os paradigmas. Na perspectiva cristã, não me consta que Deus tenha previsto que alguém tenha como missão coitar com crianças. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado ao mar. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, na perspectiva cristã, o pedófilo, quando age regido pela natureza pedofílica, o pedófilo se envergonha, se entristece de si mesmo, se apequena. Não, mas o que você sente não é com o pinto, é com o coração. E este sentir com o coração tem diretamente a ver com uma apreciação mais genérica e menos apetitosa das próprias ações. Você tem que entender que o cristão é um dualista. O maior pecado da igreja hoje é o dualismo. E aí você me pergunta, por que, Jonas? Presta atenção no que eu vou te mostrar. Aqui está o dualismo. Essa crença que passa um corte no mundo e diz, o mundo secular e o mundo sagrado. O mundo da igreja e o mundo. Não é? CD do mundo, CD da igreja. Então se separa, faz o corte. Então isso, a gente diz que é o evangelho. Só que isso não é o evangelho. Isso é um falso evangelho. Isso é uma visão de mundo que não corresponde com o evangelho. Ela é diabólica, ela é demoníaca. Porque ela estabelece uma instância, ela estabelece um domínio que Jesus não é Senhor, ela não glorifica Jesus. Ela é uma visão de mundo que estabelece a possibilidade de Jesus não ser Senhor em determinados espaços de nossas vidas. O problema é que a gente chama isso de evangelho, e do lado de cá está o evangelho genuíno. Aquilo pelo qual as pessoas deveriam ser de fato ofendidas está desse lado, mas elas não conseguem ser ofendidas pelo evangelho. Hoje as pessoas são ofendidas por causa desse seu pecado, que se chama dualismo. É por causa do dualismo que as pessoas têm se ofendido hoje.
É por causa do dualismo que as pessoas têm rejeitado o Evangelho. E olha a nossa desgraça. As pessoas não aceitam o Evangelho pelo que é o Evangelho. Elas rejeitam o Evangelho por aquilo que não é o Evangelho. Não existe pecado mais terrível do que este, que faz as pessoas rejeitarem a Jesus pelo que Jesus não é. Não bastasse isso, o nosso pecado é duplo, porque ele cria uma reação. Qual é a reação? Uma coisa chamada secularismo. Sabe o que é secularismo? Secularismo é a blindagem do mundo. É o mundo que se defendeu de você e do seu dualismo. É o mundo que olhou para você e para mim, dualistas, e disse o seguinte: vocês nos condenaram, então já que estamos condenados aqui ao inferno, então aqui a religião não fala, aqui o céu não desce, aqui o santo não mostra suas virtudes, porque aqui é esfera pública, aqui é uma repartição pública. Vamos tirar nossas cruzes daqui, vamos tirar todos os símbolos religiosos, porque este lugar não pertence ao senhorio de nenhum Deus. Este lugar pertence ao senhorio da esfera pública, da sociedade, da comunidade. Nesse espaço não opera a religião. Que Paulo tem uma vantagem sobre mim enorme. Ambos somos carecas. Paulo sabia tecer redes, eu não. Mas Paulo tem uma vantagem enorme. Paulo acredita num sentido metafísico de tudo. Atemporal, anterior a tudo, e que estabelece que cada coisa que acontece, seu naufrágio, sua ida para Malta, sua chegada a Roma, sua queda a caminho de Damasco, tudo tinha um plano obscuro por um certo caráter meio Parkinson de Deus, que escreve certo por linhas tortas. Tudo tinha sentido, tudo tinha destino e tudo tinha vetor. E vou lhe dizer, mais uma vez reconhecendo, mais um espaço de inveja. Eu já disse isso para todos que me conhecem. Eu invejo genuinamente quem tem essa crença. E gostaria muitíssimo de tê-la. De que se hoje eu perder minha perna, estava no plano de Deus e vai ser melhor para mim. Se amanhã eu virar um favelado, isso é o melhor para o meu progresso. Se amanhã eu me descobrir portador de uma doença mortal, um aprendizado para caminhar para o eterno. E que tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de dizer essas coisas um pouco de caminhoneiro e um pouco sábias. Eu gostaria de dizer ao meu Deus, não que eu tenho grandes problemas, mas ao meu problema que eu tenho um grande Deus. Essa é boa, essa é ótima. Adoro essa. Essa é de caminhão, essa é de caminhão. Eu acredito que, e agora sem nenhuma ironia, o que é raríssimo. Eu acredito que quem é portador de uma fé genuína, que acredita mesmo nisso, tem algo que é extraordinariamente notável e é um privilégio sobre todas as pessoas. Imaginem alguém que lê o texto Pegadas na Areia e acredita que nos momentos mais graves foi carregado no colo. Esta é uma bênção absoluta. Quem riu vai para o inferno, gente. Essa é uma bênção absoluta. Eu ouvi gente rindo, vai para o inferno. E eu digo isso sem nenhuma ironia. As pessoas que têm uma fé genuína, que acreditam que têm a força e enfrentam as adversidades de uma doença e de uma morte, é aquilo que diz meu colega Pondé, a diferença entre que um pensamento científico como o que eu pretendo, infelizmente não seca lágrimas, e o pensamento religioso seca. Se eu frequento um velório de uma pessoa que perdeu o filho, e eu vier com uma reflexão científica, eu só aumento a raiva. Seu filho era uma unidade de carbono, as unidades de carbono tendem a se decompor na Terra com o tempo. Inclusive a senhora também apodrecerá em breve, porque é científico. Nós somos seres limitados e todas as funções vitais tendem a entrar em colapso com o tempo. O seu só foi antes do tempo, mas vai acontecer com todos aqui. Agora durma bem, senhora. É provável que esta ideia científica agrade pouco, mas se eu disser, seu filho virou um anjo e foi chamado de Deus porque Deus chama os bons primeiro. Seu filho está nos olhando e eu sinto a sua presença aqui. E ele está bem e descansado. Vai de novo para o inferno. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. E seu filho... Vou discutir respeitosamente com esse tipo de picaretinha, cuja presença me envergonha. Eu fico com vergonha do meu país de ver que esses são os intelectuais.
né, que estão aí encantando plateias de ignorantes. Vai estar nos esperando num lugar perfeito onde não haverá dor, onde todos nos reencontraremos. Isto é poderosíssimo, sinceramente. Então Paulo tem aquela ideia de que tudo aconteceu. Ele caiu do cavalo porque alguém lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ficou cego. E ao bater a cabeça, ao cair do cavalo, ficou cego. E eu, que não tenho essa fé, acredito que ele teve um entumecimento fruto da hemorragia que atingiu o nervo óptico. E quando esse derrame provocou pressão sobre o nervo óptico, ele ficou cego. E quando... outro que vai para o inferno. E quando ele diminuiu essa hemorragia, ele recuperou a visão. E ele passou a pregar. E convicto enfrentou Pedro em Jerusalém sobre a necessidade de cumprir. E quando foi decapitado na porta hóstia, quando foi decapitado e sua cabeça pulou 3 vezes, até se transformar numa fonte, onde hoje é a linda igreja de São Paulo fora Elemura, ele acreditou ter cumprido integralmente uma missão, que lhe deu sentido em todos os instantes. Quando eu leio Paulo, quando eu leio a carta aos Coríntios, a primeira delas, no seu 2º capítulo, e aqui neste versículo 9, eu fico tentando entender o que é que o filósofo cristão, o homem que implantou o sistema do cristianismo no mundo, ele acreditou ter cumprido integralmente uma missão, que lhe deu sentido em todos os instantes. Paulo está falando uma coisa aqui que não é natural, não é desta terra. E morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não é para qualquer um. Paulo está dizendo que aquilo que os olhos não viram, o Senhor um dia iria mostrar àqueles que o amavam. Então, quem tem esse tipo de convicção, gente, não escute o Leandro. Vá em busca dessa convicção. Se tiver outra notícia, depois me traga. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Que é um modelo importante. São Paulo, em geral, ele é representado por uma espada. Ele aparece sempre com uma espada. Por que a espada? A espada na Bíblia é um símbolo muito importante, porque o Cristo ele se refere a si próprio com uma espada. Então a espada é o próprio Cristo. A espada de cabeça para baixo ela é uma cruz e ao mesmo tempo ela é um símbolo de combate. E ela divide as pessoas. Então a espada, o Cristo fala: eu sou a espada que veio dividir as pessoas. Por quê? Ele não está querendo falar isso no sentido de ser, eu vim causar discórdia, não é nada disso. Muito pelo contrário, ele veio para causar a paz eterna, como ele mesmo fala. Só que ele divide as pessoas por quê? Porque a doutrina é muito clara. Como uma espada, ela é cortante. A palavra de Deus, a verdade, ela é una e ela é divisória. Paulo pode acreditar nisso. Tudo posso naquilo que me fortalece. Mas quem pode me enfrentar se eu tenho ao meu lado Deus? Que coisa pode ser ruim para quem tem Deus ao seu lado? Tudo tem sentido. Tudo tem sentido. Então essa espada que São Paulo carrega é a espada da verdade e da doutrina verdadeira do próprio Cristo. E essa espada da verdade, ela corta o quê? O mal, ela destrói o mal. Nesse sentido ela divide os homens, mas não porque ela divide no sentido de causar discórdia, ela divide aqueles que são maus e aqueles que são bons. Então por isso que o Cristo fala, eu sou a espada que vai dividir, porque quando ele fala a verdade de maneira direta e bastante clara e coerente, isso vai dividir as pessoas. Vão ter aqueles que vão aceitar a verdade e aqueles que vão rejeitá-la, é natural. E a verdade é o que derrota definitivamente o diabo. O diabo ele aguenta tudo, menos a verdade. O próprio Cristo, então, aí que ele não aguenta. Não tem como, porque o próprio Cristo é a própria verdade, ainda encarnada. O grande problema é que algumas pessoas, entre elas eu, não acreditamos nesse sentido. Este é um grande problema.
É aquilo que o Evangelho vai chamar de birra, a luta contra o espírito, né? Pecado sem perdão, inclusive. Como é que é isso? Você está vendo o negócio e não admite, é porque você não tem virtude. Agora, muito cuidado, porque recusar a verdade conhecida é um dos pecados contra o Espírito Santo, segundo Santo Tomás de Aquino. É uma coisa assim muito grave, recusar a verdade conhecida. E isso é um dos pecados que pode levar uma pessoa ao inferno, porque é pecado sem perdão. A única solução para uma pessoa que se recusa deliberadamente de aceitar a verdade é uma conversão total, em que ela aceite finalmente a verdade. Mas não tem como perdoar essa pessoa, não tem nem como pedir perdão. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que impede a pessoa de pedir perdão, né? Como é que ela vai pedir perdão se ela não aceita a verdade? Então, é muito complicado. Tudo bem. É demoníaco pensar isso. Então, outra questão. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Não ouça esse tipo de gente cínica como eu. Mantenha a sua fé. Vasculhando para ver quem na geração seguinte poderia manter a tocha acesa. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, e vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. E como é que a ferramenta da filosofia pode ajudar, uma vez que ela serve para questionar, Ela pode, em primeiro lugar, analisar a situação e explicar para as pessoas por que elas estão sofrendo. Porque a pior coisa é você sofrer sem saber por quê. Agora, quando você rastreia a história, busca as causas, destrincha a complexidade da coisa, às vezes você vê uma luz no fim do túnel e você pode dar uma sugestão. Mas acontece que às vezes o doente está tão doente que ele fica bravo com você porque você deu a sugestão. Ele fez a mesma coisa, ele só passou uma informação. Sim. Ele era apenas um agente da KGB que está lá dando uma informação. Ele não é um cientista político, ele não é um filósofo. Vamos dizer, criar, como disse o Dante, os mecanismos, passar os mecanismos cognitivos necessários para a pessoa entender a informação. Sim. Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. Deve ser imaginativo. Mas... Sim, mas você vê, ele podia até dizer isso, mas ele não tinha condição de ele, pessoalmente... não, sim. Vamos dizer, criar uma intelectualidade capacitada para isso. Isso aí é um trabalho de décadas. E não é para uma... Claro. Isso é um filósofo, um cientista político. E olha, e dá muito trabalho. Uma reforma da inteligência. Então, o Brasil é aquele velho negócio do Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Então, o dia que tivermos uma literatura, não só de ficção, mas livros de ciência política, de filosofia e tal, que consigam apreender e descrever a situação, aos poucos o povo acaba entendendo. Mas nós não temos nada. Então, necessariamente, é um trabalho de longo prazo. Claro. Na antiguidade, evidentemente, não havia universidade, não é? E a filosofia não era algo espontâneo, portanto, a filosofia era quase que um processo iniciático, no sentido de que ela era transmitida de boca a ouvido. Quer dizer, como é que se faz filosofia, né? A filosofia é feita em cima de palavras, é feita em cima de conceitos, e ela faz uso de palavras e de conceitos. Então, como é que se faz filosofia? Quando você fala assim, a obra filosófica de Platão, a obra filosófica de Wittgenstein, a filosofia não é um passatempo acadêmico, na verdade, a filosofia verdadeira. Ela não é meramente uma atividade profissional. Tá? Agora, evidentemente que como é que, portanto, a gente fala que tal pessoa é filósofo e tal pessoa não é filósofo? Então, todo filósofo, de saída, ele tem uma obra filosófica. É preciso entender isso, né?
Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. Existe em razão de um filósofo. E cada filósofo tem uma obra filosófica, portanto ele tem uma teoria. Aqui é que entra, como é que se faz filosofia? Né? Então a filosofia, ou a obra filosófica, ela se faz em cima de palavras. Ela se faz em cima de conceitos. É preciso desconstruir a palavra filosofia como significando amigo da sabedoria. O filósofo autêntico não é amigo da sabedoria. Porque quem é amigo nunca será sabedoria. Né? Então, há coisas que nós devemos levar muito a sério. Tal como isso, filosofar é ser amigo da sabedoria. Ser amigo da sabedoria é conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo é compreender em que consiste e insiste a consciência humana. Né? Nada além disso pode ser aprendido numa universidade. Então, nenhuma universidade forma filósofo. Aliás, ninguém forma filósofo nenhum, em lugar nenhum. É preciso entender o seguinte: a atividade de filosofar pode ser ensinada, mas não pode ser fabricado o filósofo. Né? Outro motivo, né, para a gente colocar o Platão e o Aristóteles debaixo da lente da revelação, né, cotejando com a Bíblia, é o fato de que esses filósofos entenderam algo que só no cristianismo vai ter um acabamento formal, percebem? Que é o fato de conciliar a filosofia com a retidão de caráter. Né? Porque a gente não pode esquecer que nem o Sócrates, nem o Platão, nem o Aristóteles eram tipos mundanos. A filosofia não era, para esses filósofos aí, a filosofia não era uma atividade, né, que se faz aí durante um tempo, né, e depois se deixa de lado, se vai para o bar beber cerveja e gargalhar. Né? Não. A filosofia era uma atividade permanente do espírito para esses filósofos. Né? Quando nós nos deparamos aí com o conceito de Spoldaios, do Aristóteles, por exemplo, né? É exatamente isso que ocorre. A filosofia não é uma atividade mundana. Trata-se de uma busca pela verdade, e essa busca pela verdade vai transformando o todo da pessoa. Né? Porque não se pode buscar a verdade só com uma partezinha do ser. Não, aqui eu busco a verdade, mas ali eu busco os prazeres do mundo, a ilusão. Não, isso não se pode servir a dois senhores. Por isso que eu digo, eu já estou usando aqui uma palavra de Jesus. Né? Já estou cotejando a filosofia com a revelação. Não se pode servir a dois senhores. Né? Porque na total liberdade nós vamos pular para aquele que mais nós servimos. Né? E se a gente servir a Deus e ao mundo... Então, todo o ser precisa estar envolvido nisso, né? Porque a busca pela verdade é algo que se faz, em primeiro lugar, né, pelo amor à verdade. E ódio à mentira, né, ao engano, à corrupção, né? Então, todo o ser, né, do indivíduo deve estar envolvido nisso, né? Muito diferente de muitos aí dos nossos professores atuais de filosofia, né? Mas, digo atual desde a modernidade, né? Que desvincularam esse aspecto total da atividade filosófica. Né? A gente pega aí, por exemplo, a Idade Média, né, onde nós vemos bem esse casamento entre a busca pela verdade, né, a busca pelo conhecimento e a santidade pessoal. Né? Quando um Santo Agostinho, por exemplo, faz filosofia, ele não faz como uma atividade profissional. Aquilo é uma ressonância do seu próprio ser, né? Que busca pela verdade, né? Ardentemente, por amor à verdade, o tempo todo, né?
Então, não existe aí uma separação entre a filosofia como um fazer meramente humano, né, meramente profissional, né, e a vida de oração, por exemplo, de um Santo Agostinho. Né. Quando Santo Agostinho termina um texto filosófico, uma aula de filosofia, ele não vai pro bar beber e falar bobagem. Né. E assim deveria ser a filosofia, né, que é um dom de Deus, né. Ela devia ser antes uma espiritualidade movida, né, motivada pelo amor à verdade. E não um fazer mundano para servir a essa ou aquela ideologia. Né? Obviamente a gente não pode ser presunçoso também, porque aqueles que Deus dá o talento para estudar, eles têm que estudar e aprender. Então a gente não pode, se a pessoa tem esse talento para aprender, ela não pode desperdiçar. Aliás, aqueles que Deus dá qualquer talento, a pessoa tem que aproveitar, né? Não pode sentar em cima, igual aquela parábola do Evangelho que pega o talento e esconde. O que você fez? Eu escondi. Por favor, né? Isso é muita frescura. Que quando terminada, né, de modo profissional, vamos dizer assim, aí pode-se fazer qualquer coisa na vida, misturar-se com o mundo, né? Porque a filosofia não é isso. A filosofia ela é de tal modo, né, divina, que não se pode misturar com as coisas fúteis, banais. Né? Um sujeito fútil, idólatra, ganancioso, mentiroso, ladrão, o bêbado, o drogado, ele não pode fazer filosofia. Ele não pode, simplesmente não pode. Por quê? Porque a filosofia busca coisas contrárias a isso. A filosofia busca o quê? O fundamento da realidade nas coisas, né? E o fundamento da realidade nas coisas não pode estar na futilidade, na banalidade, na idolatria, no consumismo, na arrogância, na mentira, na bebida, nas drogas, na ilusão. Né? Não, a filosofia é um profundo amor à realidade, em primeiro lugar. Né? É um profundo amor à estrutura da realidade. Né? Como faz o Aristóteles o tempo todo, uma busca amorosa pela estrutura da realidade, tal como Deus a fez. Né? O filósofo ele precisa se manter lúcido. Por quê? Porque ele busca pela realidade, pelos fundamentos da realidade. Então ele busca pela lucidez. O que um professor bêbado ou drogado, né, que prega o gaysismo em sala de aula, né, a libertinagem, a prostituição e tantos outros descaminhos, aí, o que um professor desse pode dizer sobre a realidade, sobre a verdade, sobre os fundamentos da realidade? Ele só pode dizer o que não é real, o que é ilusório, o que é enganoso. Bom, mas então a gente deve sim acrescentar a verdade revelada aí aos textos do Platão e do Aristóteles. Por quê? Porque no final das contas, né, eles intuíram, de algum modo, que a verdade existia. Porque a filosofia, num sentido autêntico, o filósofo é o sábio. Né? E o sábio é aquele que não existe, porque se ele existir, ele está fora do ser. O sábio é aquele que é. Tem tanta luz, que ele está o mais próximo possível do todo. Isso é a essência dele, ele é assim. Então, é um problema. Porque onde ele aparecer, ele tem que pôr um redutor da luz dele para poder falar, se mostrar. Brincam. Não existe competição. Então vocês poderiam se perguntar, mas como? Eles perderam a vontade de competir? Não, é que não tem graça. A pessoa tem tanto conhecimento que ela impede a competição de acontecer. E ele não é ninguém em particular.
Portanto, a pessoa identificar-se, quando faz faculdade de filosofia, identificar-se com o papel de ser filósofo, tem um erro brutal aqui de entendimento do que é a sabedoria, a filosofia e do que é o papel profissional de um filósofo dentro da história. Né? Ora, vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. A filosofia é algo muito mais importante do que, a princípio, as pessoas, o senso comum, possa se dar conta. Né? É a filosofia que investiga coisas muito profundas no âmbito da transcendência e que dizem respeito e influenciam, de certa forma, dirigem a vida no plano material. Um filósofo é uma pessoa muito importante. A verdadeira filosofia, e tampouco entendeu o que é ser filósofo. Né? O filósofo verdadeiro ele não está identificado com o seu papel de ser um grande filósofo. Ele é aquilo, e aquilo lhe basta. Ele não quer ser nem reconhecido, nem aceito. Vencer é vencer-se a si mesmo, humilhar-se a si mesmo, como disse Cristo. Essa é a verdadeira vitória que não pode ser observada externamente. Externamente, essa vitória não chama a atenção da maior parte das pessoas. Ela é uma vitória interior. E externamente ela passa despercebida de forma silenciosa. Poucas pessoas dão valor para alguém que trava essa batalha e a vence. As pessoas dão valor para aqueles que estão encenando, para aqueles que estão apenas figurando, que estão ostentando, que estão parecendo ser. É por isso que as pessoas preferem o parecer em vez do ser. A filosofia, repito, é atualmente, né, uma área de estudo acadêmica. É uma pena que nós tenhamos realmente no Brasil muito poucos filósofos e inúmeros professores de filosofia. É lamentável. Do sentimento religioso. O aprofundamento é a compreensão da transcendência, da percepção do eu imortal, da nossa responsabilidade com quem, Venha comigo. Venha tentar entender que dia é esse. Que dia é esse que eu chamo de dia da aprovação, embasado em Apocalipse 2? E que dia é esse que o apóstolo Paulo chama de dia mau? Fui procurar subsídio na Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, para ver se Paulo não estava louco, porque ele era filósofo. Entender um filósofo não é nada fácil. Fui para o Velho Testamento e descobri que no Velho Testamento alguém escreveu sobre esses dias também. Não importa se eles falam que é louco. Tem alguém que precisa da informação. Esse alguém já está pronto para receber a informação. Esse alguém precisa. E ele, se não for falado para ele, ele não vai descobrir isso nunca. Porque ele vai descobrir isso como? Através da mídia. Um ideal superior, um ideal que transcende a matéria, sabe como, antes de tudo, é o Cristo do seu próprio coração. É a fagulha interna que mora no seu mundo interno, vamos enfatizar. Então o problema do homem é, antes de mais nada, descobrir-se a si mesmo, na sua potencialidade, nas suas capacidades de realizar-se para o bem, para a bondade, para o conhecimento, enfim, para as intuições superiores em busca da verdade. De forma que, se nós abdicarmos completamente disso, nós estamos abdicando da nossa própria natureza, da nossa própria capacidade de poder fazer o mundo melhor. E isso é a palavra de um grande instrutor, que é o Sr. Krishnamurti, que ele diz o seguinte, que a humanidade só pode se encontrar como um todo, realizar-se como um todo, se o homem individualmente se realizar.
Então, o somatório dos homens realizados na interioridade do espírito, esse sim, esse somatório dará uma humanidade realizada e superior. Por consequência, a nossa posição daqueles que já acordaram para não aceitar o duro materialismo do mundo, é exatamente essa busca para o nosso encontro interno e também propugnar para que os nossos amigos, as pessoas das nossas relações, as pessoas que nós não conhecemos, mas a que nós podemos dirigir por uma televisão, assim como agora, numa conferência, no convívio, no trabalho, em toda parte, para que as pessoas compreendam isso e tratem de realizar-se a si mesmas, para que a humanidade, afinal de contas, seja uma síntese de pessoas e criaturas realizadas na interioridade do seu próprio espírito. Eu vou ler só um trecho, chama The Laughing Heart. Your life is your life. Don't let it be clubbed down to submission. Be on the watch. There are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. A sua vida é a sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos. Em algum lugar ainda existe luz. Pode não ser muita luz, mas ela vence a escuridão. Lembrando que a literatura, então, pode fazer por nós muito, desde que a nossa abertura espiritual, né, e emocional e racional esteja disposta, sem preconceitos, a abraçar o que é grande. Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. Já descemos o bastante na toca do coelho? Ninguém quer saber de porra nenhuma. Só querem dar palpite no que não entende.